Então, o Corinthians é uma grande festa estranha com gente esquisita. Não dá para você olhar lá e definir o que está acontecendo. Você não sabe quem manda, quem desmanda, quem faz, se é erro, se é incompetência ou se é de propósito. É, a lista de confusão dessa nova direção começou a partir do primeiro dia que eles abriram a boca. Né? Quando abriu a boca, acabou a farra, dali em diante foi uma atrás da outra, uma atrás da outra, uma atrás da outra. Que você olha, você fica olhando assim, o Corinthians, e fala assim, caramba, será que esses caras são tão incompetentes assim, né? Desse jeito, e estão ali dirigindo um clube do tamanho do Corinthians? Ou por trás disso tem jogadas estranhas, né? Porque gente esquisita faz jogada estranha, né? Principalmente quando está envolvido quando é gente de clube, né? De clube de futebol, né? A direção anterior, que é do Duílio Monteiro Alves, que para mim é a pior direção da história do Corinthians, o pior presidente da história do Corinthians, porque essa situação chegou a esse ponto, porque desde lá de baixo foram acontecendo coisas, mas nos últimos, desde quando o Duílio entrou, o Corinthians foi ladeira abaixo moralmente, virou caloteiro no mercado, não ganhou título nenhum, vendeu todos os grandes jogadores da base a preço de banana, contratou jogadores meia boca, ganhando 2 milhões, 1,5 milhão de reais. Aí, agora, isso aí juntando com a nova direção. A nova direção fez isso. A outra, a do Duílio, vendeu os garotos a preço de banana. A nova contratou jogadores meia boca que estão ganhando como se fossem o Gabriel do Flamengo, como se fosse o Hulk no Atlético Mineiro, enfim, jogadores como se fossem os jogadores do Palmeiras. Ganham essa fortuna. Além disso, na hora de tentar fazer uma proposta para tentar segurar o Cássio, que eu acho que não iria segurar, o Cássio estava a fim de ir embora mesmo, mas quando foi fazer a última proposta, fez a proposta financeira X, dizendo que o Corinthians não poderia pagar mais que aquilo, mas paga para o Igor Coronado 2 milhões ou quase 2 milhões por mês para um jogador que não jogou em nenhuma grande liga, em nenhum grande clube, nunca jogou no Brasil e nunca fez nada pelo Corinthians. E o cara que ganhou todos os títulos possíveis não tinha dinheiro para pagar. Não podia passar daquilo. Então, você vê que os valores, a avaliação de importância do valor dos jogadores do Corinthians, elas são equivocadas, né? Aqueles que merecem ser avaliados e valorizados pelo que já fizeram ou pelo aquilo que podem fazer, perdem para jogador que você olha e fala assim, isso aí não vai dar em nada, não vai acontecer nada, nunca fez nada na história, nunca chegou agora, não está fazendo nada, como é Pedro Raul, como é Igor Coronado, e alguns outros que já chegaram e já foram, como Matias Rojas, da outra direção, foi a mesma coisa também, gastaram uma fortuna e o cara saiu sem dar sem entrar um tostão no cofre. Então, assim, cara, você pega Duílio com Augusto, as gestões, né? Apesar que, para mim, o Duílio é o pior presidente da história do Corinthians, porque ele sabia o que estava fazendo, ele tinha conhecimento do que estava fazendo, fez de propósito as coisas que ele fez, né? Aí você olha para frente do Corinthians e agora? O que vai acontecer? Qual é esse time do Corinthians? Eu até deixei ali, escrevi ontem sobre o Cássio, e a pergunta é exatamente essa. Logo no título. O capítulo Cássio se encerrou. Qual será o cara que vai escrever o próximo capítulo? Olha esse elenco e fala para mim, tanto o Mauro como você, Tironi, olha esse elenco e fala para mim, eu acho que esse cara vai escrever um novo capítulo no Corinthians. Fala um cara para mim desse elenco. Não, Vocês acham? hoje em dia não tem, hoje em dia não tem nenhum. Ele é o último Então, cara, o Fagner é o remanescente ali, mas ele não então, tem mas, então essa condição não tem. de super É, líder, não é assim. o Fagner foi um ótimo componente de uma grande equipe que ganhou Exato, muita coisa. Né? exatamente. Agora, o Cássio foi protagonista. O Cássio era Sim, protagonista. O Cássio assinou embaixo o capítulo. O capítulo dele foi assinado e escrito por ele.
Então eu vejo E o eu, Corinthians em uma situação muito pior do que o Mauro acha, talvez. Não só pela e eu, gestão. Mauro, esse time não tem um cara, um jogador, na minha visão, que eu posso falar para você assim, pô, esse cara pode escrever um capítulo importante. A não ser o Garro, né? O Garro, Garro, mas não tá jogando. É, o Garro se esforça, é um cara criativo, mas o time é muito ruim. A gente não sabe acabou de o chegar. Garro num time bom. É, você pega o Garro, põe num time do Flamengo, você pega o Garro, põe no Atlético Mineiro, você pega o Garro Palmeiras, eu acho que seria outra coisa. Sim. Agora, é engraçado, né? Eu confesso, Mauro, que eu estranhei, e isso não é nenhum demérito. Quando teve imagens ontem do Cássio lá, chegando em Belo Horizonte, e aí o Cássio com a camisa do Cruzeiro. Não pela camisa do Cruzeiro, que é linda, é uma camisa gloriosa e tudo mais, além de maravilhosa. Mas é estranho você ver um cara que você viu a vida inteira usando a camisa do Corinthians, usando uma outra camisa. Parece que pô, o cara tá com uma roupa nova. É estranho isso. Ele foi super bem recepcionado lá, como não poderia deixar de ser. É um negócio, nesses tempos, muito estranho, né? Quando você tá muito acostumado a ver um cara de um jeito e de repente o cara aparece de outro, com uma outra camisa. Imagina o torcedor do Corinthians o que sentiu. Até porque assim, o que mais acho que deveria chamar a atenção do torcedor do Corinthians é o fato do Cruzeiro ser um clube falido. O Cruzeiro é um clube falido, quebrado, foi devastado. Uhum, Aí virou SAF. sim. Agora o balanço está muito bonitinho e tal, mas tem uma dívida, né? As SAFs têm dívidas que elas não pagam. O cara compra o clube, mas ele não assume a dívida, ele paga a perda de vista, dentro de regras específicas, e vai levando, a dívida fica lá. Os credores do clube social ficam ali esperando uma oportunidade para receber das SAFs, o que eu considero algo muito pouco discutido na imprensa brasileira, porque é um negócio meio absurdo, né? É só se colocar no lugar do credor. Eu tenho tanto para receber do clube X. O clube vai lá, vira SAF, contrata jogadores caríssimos, salários altíssimos, mas não me paga. Eu estou ali quietinho no meu canto, esperando um dia em que ele me pague. Todos eles têm isso. Todos, sem exceção. Né? E o Corinthians perde um ídolo para o Cruzeiro nessa situação. A que ponto chegou o É, Corinthians, né? é impressionante. É um negócio realmente impressionante. E agora estão falando que também vão atrás do Gabigol, o Cruzeiro, esse novo Cruzeiro que foi comprado, né? Agora por uma rede dono de uma rede de supermercados muito importante lá. Vai atrás do Gabigol? Estão dizendo, né? Estão dizendo Se for mesmo, Landinho é um cara de sorte, hein? O Alexandre Matos está lá. O Alexandre Matos com cheque em branco, ele faz a rapa É o mesmo. cara de sorte. Se for isso, o Landim, que nasceu virado pra lua, hein? Que sujeito Porra, de sorte. imagina, alguém aparecer Rotopandi. atrás do Gabigol agora, no meio do ano. Pô, pelo amor de Deus. Para pagar, muita sorte. para comprar, Pois para é. comprar, pra comprar. Pelo amor de Deus, um bilhete premiado, gente. É isso. Não joga nada há um ano e meio, cara. Tá vivendo só de factoides aí da mídia. Não joga nada há um ano e meio. Só aparece na imprensa com coisas negativas, situações controversas, polêmicas. Levar esse jogador hoje. Ou matérias plantadas, né, Mário? Também. Plantada para Tem uns amigos na imprensa também.